Vamos falar aqui então de multi-agentes. Já quero ir adiantando vocês que esse vídeo aqui é para quem realmente quer aprender a criar um chatbot que realmente seja profissional. Então aí, se você está querendo criar um chatbot que apenas seja para poder tirar dúvidas ali dos seus leads, do seu cliente, fazer aquela conversinha, oi, tchau, tenho isso, tenho aquilo, esse vídeo aqui não é para você. Pois aqui você vai aprender como é que a gente consegue aqui criar toda uma equipe de atendimento, onde você vai ter um agente especializado ali pelo atendimento inicial, descobrir o que o lead está buscando, né, o motivo do contato dele ali com você. Você vai ter o seu agente ali de apresentação de serviços ou produtos aí da sua empresa ou nicho para qual você está criando aí esse agente. Você vai ter ali também o agente ali responsável por poder tirar dúvidas, tanto ali as dúvidas da empresa, como também dúvidas de serviços e tudo mais. Você pode também ter um agente ali especializado para venda, que pode gerar um link de pagamento ali para o usuário, um agente que pode ali marcar uma consulta daquele usuário ali em específico, né, que entrou em contato ali com você, ou seja, todo um time de atendimento, todos eles conectados dentro de como se fosse um só ali atendente. E o melhor de tudo isso é que você pode simplesmente personalizar o seu time de atendimento à vontade. Você pode criar ali quantos agentes você quiser e pode também criar ali a função de cada um deles, ou seja, totalmente personalizado para o seu nicho, para qualquer nicho você consegue estar montando aqui essa estrutura que eu vou apresentar aqui para vocês. E se está difícil de acreditar em mim e você tem dúvida de que isso é possível, me acompanhe aqui então nesse vídeo, onde eu vou apresentar aqui para vocês toda essa estrutura e de como vocês conseguem implementar ela aí dentro do seu ambiente. E vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um material de apoio que vocês podem baixar e exportar aí para dentro do seu N8N, que é essa ferramenta maravilhosa que a gente está utilizando aqui para poder montar essa estrutura. Então acompanhe aqui esse vídeo do zero, não pule nenhum trecho, porque cada passo é muito importante. Fala pessoal, aqui quem fala é o Armando, estamos aqui com mais um conteúdo sensacional aqui para vocês. E eu preparei aqui um material bem especial para a gente entender um pouco melhor do que é esse sistema de multi-agentes, quais são as suas vantagens e desvantagens que a gente tem na sua implementação e quais são as suas principais diferenças aí que a gente tem do modelo tradicional. Então aqui eu preparei esse material para a gente poder se aprofundar um pouco melhor, entender também como é que funciona ali dentro do N8N toda essa estrutura. E vamos começar aqui então entendendo uma das grandes limitações que a gente tem desenvolvendo, né, chatbot de inteligência artificial. E como é que o sistema de multi-agente soluciona esse grande problema que todo mundo que já criou chatbot de inteligência artificial já passou por isso. Então vamos começar aqui então a nossa apresentação. E aqui eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo, né, de como é que funciona ali um chatbot dentro do N8N, um agente só, um único só agente que vai fazer o atendimento aí dos seus leads e dos seus usuários. Onde a gente vai ter aqui basicamente a questão do usuário, temos ali o prompt, a questão do usuário, né, a query, que no caso ali é a mensagem que o usuário enviou para o nosso agente. Nós temos ali o prompt, que é as configurações, funções, instruções, o perfil de como aquele agente vai responder aquele usuário e tudo mais, né? Toda a configuração do seu agente a gente passa dentro desse prompt. E temos ali também a memória, que é basicamente ali as conversas que você tem entre esse agente e esse usuário. Temos aqui o RAG, né, que são basicamente os conhecimentos vetoriais, que a gente vai adicionando ali dentro dessa nossa estrutura, onde a gente pode colocar ali facts, case ou IESO, né, que é perguntas e respostas, informações da empresa. A gente pode colocar também ali informações sobre os seus produtos ou serviços que você apresenta, né, aí dentro da sua empresa e tudo mais. Beleza? O RAG é basicamente isso. E temos ali as tools, né, que são as ferramentas que a gente tem ali dentro do nosso agente. E tudo isso, pessoal, né, a memória, o RAG, as tools, o prompt, a query, tudo isso daqui gera o contexto, que é o que é passado para o nosso agente, e o nosso agente vai processar ali todo esse contexto para poder gerar uma resposta. Esse é o modelo tradicional que a gente tem de um único só agente, né? O modelo mais simples que a gente cria ali dentro do N8N. E a limitação, pessoal, que a gente tem seguindo esse modelo é que esse modelo ele acaba sendo um modelo que ele pode ter um contexto muito grande quando você vai trabalhar com funções avançadas, um prompt mais avançado, onde eu vou ter ali, né, basicamente, dentro do meu RAG, vários arquivos. No caso ali é FAQ, termos de conduta, né, os serviços que eu apresento. Eu vou ter dentro do meu prompt diversas funções,
onde meu agente vai ter que atuar com atendimento inicial, ele vai ter que tirar dúvida, ele vai ter que apresentar um serviço, ele vai ter que fazer uma recomendação, tudo isso daqui. E além do mais, ainda vou ter as ferramentas que, basicamente, a minha inteligência artificial vai utilizar para fazer algumas funções. Por exemplo, se ela vai fazer um agendamento, a gente vai ter lá a minha ferramenta que pode fazer uma requisição post ou get, ou salvar aquilo dentro de uma base de dados. Então, quanto mais a gente vai crescendo a nossa estrutura, quanto mais funções, instruções e regras a gente vai passando dentro da nossa inteligência artificial, a gente vai ter um contexto muito, muito grande. E esse contexto grande pode gerar vários problemas para sua inteligência artificial. Porque ela tem ali, obviamente, um limite de tokens, ela vai ficar sobrecarregada com aquela quantidade de informação e vai acabar quebrando, né? Trouxe aqui para vocês os 5 principais problemas que a gente pode ter aí fazendo aí uma estrutura de um único só agente, né? E passando diversas instruções para ele. Onde ele vai ter, obviamente, sua memória reduzida ou descartada. Porque o contexto dele vai estar tão grande que o modelo pode esquecer partes anteriores dessa conversa com o usuário, trocando aí informações ou dados importantes que o usuário mencionou lá anteriormente. Ou seja, se eu tenho um início de atendimento e nesse início de atendimento a minha inteligência artificial e o diálogo que eu tive com ela, eu passei ali o meu nome, a data de nascimento, passei o meu e-mail, diversas informações importantes que futuramente, lá no final do atendimento, ela vai usar, ela pode acabar esquecendo, porque esse contexto ficou gigantesco. Então ela seguiu vários passos, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, e lá no passo 5, onde ela ia usar essas informações, ela acabou esquecendo, porque esse contexto ficou gigantesco. Dificuldade também para poder executar funções corretamente. Porque o seu prompt, óbvio que ele vai estar lá gigantesco, ele vai estar enorme, porque você criou ali diversos setores de atendimento, né, diversas formas de como essa IA vai atender, e aí ela vai ter dificuldade em saber quando executar aquela função. Ah, se tem uma função que tu vai buscar ali os horários disponíveis de uma agenda, ah, você tem uma função que tu vai buscar as informações de um produto específico, ah, você tem uma função que ela faz isso, aquilo, ela vai ter dificuldade para poder executar isso. Esse é um dos grandes problemas que muita gente sofre também, né? Ainda mais também a gente tem aqui outro problema que a gente vai ter, né, e a nossa inteligência mais suscetível a inconsistências, onde a IA ela pode acabar basicamente aí se contradizendo com algumas informações, ela acaba ali embaralhando algumas informações que ela teve essa conversa com o usuário. Por exemplo, o usuário pergunta, você tem esse produto aqui? A IA ela não conseguiu, né, dizer, ó, não tem esse produto, que não conseguiu executar ali a informação, né, da função. E mais para frente ali, o usuário pede uma recomendação de um produto ali semelhante, ela acaba recomendando esse produto ali que ela inicialmente falou que não tinha. Então aí a gente acaba tendo aí essa inconsistência, beleza? Perda de foco também, onde ela pode acabar perdendo o foco dela, das instruções que você passou para ela, onde você passou lá de forma bem detalhada. Ah, primeiro inicia ali entendendo o que o usuário está buscando, depois tira a dúvida dele se tiver alguma dúvida, depois faça isso, depois faça aquilo. Ela pode acabar se embaralhando com isso, acabar perdendo o foco do que ela realmente deveria fazer. Beleza? Sem falar também na dificuldade para poder resumir ou esclarecer ideias aí para o usuário, né? Onde ela tem ali um contexto tão gigantesco e ela vai ter, né, obviamente, que priorizar algumas informações mais importantes, porque você tem muita informação ali e o que ela lê vai ser o que vai ser mais importante e o que também teria ali algum outro detalhe que ela possivelmente poderia passar ali para o usuário, ela acaba deixando de passar. Então aí esses são basicamente os 5 principais erros que a gente tem aqui quando a gente usa um sistema de um único só agente, onde a gente passa diversas instruções e diversas funções, diversas ferramentas, diversos arquivos, onde esse agente é um agente, né, mais avançado que deveria fazer essa minha instrução, onde deveria fazer, né, essas necessidades que eu passei para ele. E obviamente com isso muita gente se pergunta, né, como é que a gente consegue então solucionar esse problema? Para a gente solucionar isso, pessoal, a gente cria um ambiente de multi-agentes, onde a gente vai ter, basicamente, esse exemplo que eu estou passando aqui para vocês, onde a gente vai ter a questão do usuário e vamos ter um carinha chamado divisor, né? Um carinha onde ele vai ser responsável por direcionar esse atendimento de acordo ali com a questão do usuário, de acordo com o contexto dessa conversa, para uma ramificação mais adequada,
e onde essas ramificações vão ser agentes diferentes, onde a gente vai ter ali um prompt A, um prompt B, um prompt C, D e E, onde cada um desses prompts, obviamente, vai ser para uma função específica. Onde eu vou ter ali um prompt de atendimento inicial, onde eu vou ter um prompt ali de tira dúvidas, onde eu posso ter um prompt ali para uma IA que apresenta os meus serviços, onde eu vou ter um prompt ali de recomendação, onde eu vou ter ali um prompt de consulta, né, e agendamentos, beleza? Tudo isso daqui eu posso dividir em outras inteligências artificiais, né? Então, eu posso fazer aí esse divisor, tanto uma lógica de automação, né, uma lógica simples que eu posso fazer, como também eu poderia utilizar uma inteligência artificial para poder fazer isso, que é isso que a gente vai aprender aqui nessa videoaula que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Onde a inteligência artificial ela pode analisar todo esse contexto da conversa e direcionar essa conversa para um agente mais específico. Onde esse agente, obviamente, ele vai utilizar, né, um dos prompts selecionado pelo divisor, onde cada um também desses agentes, beleza, eles vão ter aí as suas próprias ferramentas e regras, onde a gente deixa basicamente ali uma das coisas mais importantes que mais consome ali dentro do nosso contexto geral, que é o prompt, as ferramentas e os arquivos, que é onde a gente faz ali o nosso conhecimento vetorial. Então, através disso, nós cria aqui basicamente contextos onde eles são basicamente divididos, né? A gente tem ali tanto o prompt de atendimento inicial, como as ferramentas e regs apenas para aquele agente específico, de atendimento inicial, de tira dúvidas, de apresentação de serviços, recomendações e tudo mais. Até porque não tem motivo eu ter um atendimento inicial onde ele vai usar as minhas ferramentas de agendamento, onde eu vou ter a minha apresentação de serviço, onde vai usar as minhas ferramentas de recomendação. Não tem porquê eu ter, né, tudo isso dentro de um agente só. Porque se eu tivesse dentro de um agente só, a gente estaria ali montando um contexto à toa, com informações que aquele atendimento que o usuário está tendo ali agora não vai precisar, e além do mais aí, gastando mais caro por causa disso. Então, através de um divisor, a gente consegue fazer isso, né? Basicamente ter diversos agentes, cada um ali com uma função específica, uma finalidade específica, né? Mais adequado para aquela conversa atual, com aquele contexto atual. E aqui, pessoal, a única coisa que a gente deixa ligado, né, entre todos esses agentes é a memória. Por que a memória? Porque a memória é algo que eu preciso manter dentro desse contexto com esses agentes. Se eu tenho um agente para atendimento inicial, um agente de tira dúvidas, um agente de apresentação de serviço, eu quero que o meu apresentação de serviço entenda que ele teve dúvidas sobre um produto específico lá anteriormente. Então eu posso começar o atendimento inicial, descobrindo o que o usuário está buscando. O usuário está com dúvida de um produto tal. Então a gente executa o tira dúvidas, o usuário, eu quero comprar esse produto. Ele falou isso lá no tira dúvidas. Aí, quando ele for vir aqui para apresentação ou venda ou algo do tipo, o próximo agente conseguir entender essas conversas anteriores, esses contextos anteriores. Então a memória é uma das únicas coisas que a gente deixa linkado entre todos esses agentes, né, que são compartilhados, para depois gerar um contexto reduzido de acordo com o que a gente tem ali com essa conversa do usuário. E assim executando aí o nosso agente, né? Seja aí agentes também ramificados ou aí prompts que a gente ramifica para depois executar um agente específico. Então tudo isso a gente consegue montar dentro ali do N8N, né? Montando uma estrutura de diversos agentes, cada um especializado para um setor, um atendimento específico, ali que sempre vai estar direcionando esse usuário, né, para a questão mais adequada. E basicamente as vantagens que a gente tem dentro dessa estrutura, pessoal, é basicamente resolver aqueles problemas que a gente viu ali anteriormente, usando um único só agente, e também aí que a gente consegue tá tendo também uma manutenção mais fácil dessa estrutura, onde a gente vai conseguir trabalhar melhor um prompt, né, ali de um determinado atendimento específico que não saiu legal. Por exemplo, a Meia ela está com problema de recomendação, eu já vou direto ali no meu agente de recomendação, já ajusto aquilo, e também, né, a questão da organização, né, dentro de uma estrutura aí mais avançada, uma estrutura mais complexa. Beleza? A desvantagem que a gente tem em um ambiente como esse
é justamente aí a gente montar ele, né? Porque tem vários detalhes, diversas atenções que devem se ter para poder montar esse ambiente. Ele acaba sendo um ambiente um pouquinho mais complexo, né? Para quem ainda não entrou nesse mundo da automação, ainda não está montando um agente de inteligência artificial, mas depois que você entende toda a lógica, você pegou ali a pegada, você consegue montar esse ambiente de forma bem prática e bem fácil, né? É só apenas questão de lógica, questão aí também de diversos detalhes e refinamento que você faz dentro da sua estrutura. Beleza? E bom, pessoal, entendendo isso, vamos aqui então aqui para o N8N e ver esse ambiente aqui na prática. Já estou com o meu N8N aqui conectado e os fluxos que eu utilizo dentro desse ambiente são esses aqui que vocês estão vendo, né? Basicamente eu tenho um MCP Server, que mais para frente eu vou trazer detalhes, né, de como ele está funcionando aqui dentro da nossa estrutura. Temos aqui os nossos chats de agendamento, dúvidas, atendimento inicial, beleza? E temos ferramentas, né, de agendamentos que é utilizado pelo um chat em específico. E temos também um chat principal, um chat main. Eu já trouxe ali anteriormente aqui no canal um vídeo de um sistema de multi-agentes que é um pouco semelhante com esse daqui, só que esse daqui é atualizado, né, uma nova versão, onde a gente já faz o uso do próprio MCP para poder fazer essa ação de dividir aí esses nossos agentes e está direcionando aí para a questão mais adequada, né, o agente mais adequado para a questão do usuário. Beleza? Então vamos ver aqui então como é que funciona toda essa estrutura de forma mais detalhada. E vamos começar aqui então, pessoal, pela parte aqui principal dessa nossa estrutura, que é o chat principal, o chat main. Beleza? E aqui dentro dele, pessoal, a gente já vê aqui que é uma estrutura bem simples, é um fluxo bem simples, onde a gente tem aqui preparação de valores e o nosso agente de chat principal. Esse fluxo aqui, pessoal, ele vai atuar como o divisor. Junto com o meu MCP Server, ele vai ter essa função de divisor, onde ele vai fazer uma chamada para o nosso MCP Server, buscando qual é o chat mais adequado para ele poder executar de acordo com o contexto e questão do usuário. Então ele é o cara que vai receber ali aquele primeiro contato, aquela primeira mensagem do usuário. E ali ele vai basicamente direcionar para qual chat que vai responder aquela questão do usuário, de acordo com o contexto e de acordo com a questão. Basicamente ele tem essa finalidade, beleza? Atuando junto com o nosso MCP, para que isso seja possível. E aqui dentro desse fluxo, pessoal, nós temos aqui a preparação de valores, como vocês podem ver. Opa, acabei executando aqui, sem querer. Enfim, temos aqui a preparação de valores e temos aqui a execução em produção, né? Que basicamente eu posso tanto aqui basicamente fazer o teste dessa minha estrutura diretamente aqui pelo OpenChat, dentro do próprio fluxo, como também eu já poderia linkar ele dentro do meu WhatsApp, poderia ali linkar ele dentro do meu chat-ult, né, fazer a integração onde eu quero, de forma bem simples e bem prática, apenas ali criando um novo fluxo que seria responsável pela chamada desse chat principal. Então esse chat principal, né, ele basicamente é o primeiro contato aí com essa questão do usuário, beleza? E aqui, pessoal, a gente já vai então testar aqui esse fluxo para a gente entender um pouco melhor dele. Só que antes disso, vamos fazer aqui uma análise aqui do nosso prompt, né? Do que eu passei aqui dentro do prompt desse agente. Eu estou utilizando aqui a OpenRoute como modelo e botei ali um 3.7, beleza? E temos aqui a memória, que é basicamente ali a memória responsável, né, por armazenar tanto ali a conversa do agente como do usuário, né? Então ele armazena basicamente isso, né, de acordo aí com o identificador do usuário. Cada usuário tem o seu identificador, o seu identifier, que pode ser o número, pode ser ali o ID ali da conversa, do chat-ut, enfim, onde você estiver entregando isso, você pode personalizar à vontade. E aqui dentro, pessoal, vou pegar aqui o prompt e a gente entender como é que atua um pouco melhor que esse nosso chat principal, beleza? Deixa eu só colocar aqui para o formato 100 páginas e ok. Aqui, pessoal, nesse prompt eu passo aqui de forma bem detalhada e minuciosa, né, a função principal e o perfil, onde eu falo que você é um sistema de roteamento de chat inteligente. Deixa eu até em negrito aqui para ele poder entender, né, dando aquela ênfase. Com a responsabilidade exclusiva de direcionar as questões dos usuários para os chats mais especializados. Importante, você não responde diretamente ao usuário, você apenas analisa a questão do usuário, seleciona um chat especializado, apropriado e retorna a resposta gerada para esse chat sem modificações. Então, através disso, pessoal,
Através desse início, a gente já consegue entender que o objetivo desse prompt é o quê? O objetivo de atuar como um divisor, um roteador, onde ele vai pegar essa questão do usuário, analisar e executar o chat mais específico. E aqui tudo, a partir disso, né, a partir dessa parte aqui de baixo, tudo isso aqui, pessoal, é apenas dando uma ênfase melhor e detalhando um pouco melhor de como é que ele vai fazer isso, né? Por exemplo, aqui, responsabilidades centrais. Análise a intenção do usuário, identificar com precisão o contexto e a necessidade do usuário. Seleciona o chat, onde vai determinar qual é o chat especializado e mais adequado para essa questão. Execução de chat. Aciona o chat selecionado para gerar a resposta. Entrega de resposta. Fornece a resposta exata, gerada pelo chat especializado, sem alterações. E eu criei aqui apenas uma regrinha de monitoramento de repetições. Isso daqui é detalhe, isso daqui é personalizações que vocês podem fazer. Não vou nem entrar em detalhe nisso daqui não, porque isso daqui são apenas personalizações que você faz dentro da sua estrutura. Beleza? Vocês podem personalizar isso à vontade. É apenas para quando o usuário manda essa resposta de forma muito repetitiva, eu basicamente iria direcionar para um humano. Basicamente seria isso, para isso que eu uso esse sistema de monitoramento de repetições na maioria dos meus agentes. Fluxo de operações. Basicamente a gente detalha um pouco melhor o que ele vai fazer, né? Ele vai receber ali a questão do usuário, analisar a intenção e contexto da conversa, verificar se tem alguma repetição, né? Se tiver alguma repetição, ele vai basicamente transferir esse atendimento, beleza? Entrega a resposta gerada pelo usuário, processa as instruções especiais se a resposta contiver sistema info. Isso daqui é uma regra que eu criei também, apenas personalizadas, para que eu também possa utilizar, além do meu chat principal, como direcionamento de atendimento, como também um chat especializado. Ou seja, eu poderia ter o meu chat ali de atendimento inicial, que identifica o que o usuário está buscando. E aí, quando o usuário fala, gostaria de saber de determinado produto, gostaria de saber de onde vocês estão localizados. Esse meu atendimento, ele poder fazer a transferência dessa conversa para um outro chat especializado. Então eu consigo, além do meu chat principal, fazer essa transferência automática através do que aquele usuário está conversando ou aquela questão que ele está fazendo, como também eu posso forçar um direcionamento através de um outro chat específico, né, manualmente. Né, eu posso implementar isso dentro do prompt e fazer com que a IA venha fazer isso em determinadas questões. Por exemplo, se eu estou ali tirando as dúvidas do usuário, e o usuário, ele basicamente faz o quê? Ele faz a mesma pergunta 2 ou 3 vezes. Aí eu poderia direcionar isso para um outro chat. Entendeu? Eu poderia fazer isso. Ou aquele usuário, ele tá perguntando ali, vocês são golpe? Vocês são uma empresa golpista ou algo do tipo? Direcionar para um outro chat que faria algo em específico, né? Trataria uma resposta melhor do que o meu agente de dúvidas. Então eu poderia, por exemplo, dividir o meu agente de dúvidas para algumas questões específicas e ter um outro agente de dúvida para outro tipo de questões específicas. Através disso, né, utilizando uma tag sistema info, onde meu agente responde com o sistema info. É muito legal essa lógica aqui, a gente vai entender um pouco melhor sobre ela. Processamento de instruções especiais. Basicamente isso daqui é apenas para quando nós temos ali várias mensagens que o usuário manda ali repetidamente para eu poder direcionar ele para um chat em específico, né? Ou também ali, como também eu acabei de mencionar anteriormente, algum chat fez aí esse direcionamento forçado, que aí no caso ele vai pegar o quê? Ele vai extrair dessa minha mensagem que começa com o sistema info, qual chat o meu chat principal deveria executar. E aí ele vai executar esse chat que foi aí forçado, né? Direcionado esse usuário aí de forma forçada. E temos aqui a parte mais importante, que são os chats especializados, né, disponíveis, que são basicamente as ferramentas que a gente vai ter lá no nosso MCP, que cada uma delas eu trato de forma bem detalhada, passando aí qual é a sua função principal, como por exemplo aqui o atendimento inicial, que ele é o ponto de entrada para as novas conversas, onde eu digo quando usar e quando não usar, de forma bem detalhada, de forma bem minuciosa, como vocês podem ver aqui, porque isso é muito importante, é importante mais se detalhar isso, para que o nosso chat principal ele não tenha dúvida quando for transferir esse usuário para um chat especializado, e nunca
também errar, né, a execução deste chat. Então, através dessa lógica aqui, vocês podem pegar, refinar, refazer aí à vontade. Aqui temos aqui, né, o nosso chat de atendimento inicial, esclarecimento de dúvidas, beleza? E temos aqui, ó, eu passo aqui o nome do chat e também o ID desse chat. Porque lá no MCP é o mesmo ID de cada uma das ferramentas, porque cada um dos meus chats são ferramentas, né? Logo, logo a gente vai ver ali o MCP, como é que ele funciona. Quando não usar, quando usar. Beleza? E basicamente seria isso. Eu passo aqui umas regras também do que fazer, o que nunca fazer, e passo algumas informações auxiliares, onde eu passo aqui o identificador do usuário. Isso para eu sempre saber, independentemente de qual chat eu estou executando, quem é aquele usuário na qual aquele chat está conversando com ele, para que assim a gente sempre use a memória que corresponde àquele usuário. Beleza? E aqui, pessoal, eu vou trazer aqui meu MCP para a gente poder entender o que tem configurado lá dentro dele, né? Como é que ele funciona. Junto com o meu chat principal, nosso chat main. Aqui dentro do meu MCP Server, pessoal, nós temos aqui funções que é utilizada pelo um chat especializado, que são funções de agendamento, e temos aqui as funções que são utilizadas pelo meu chat principal, que é o nosso toolchat main, onde aqui eu passo todos os meus chats, chat de atendimento inicial, chat de dúvidas e chat de agendamento, que são agentes especializados para aquele tipo de atendimento. Então, basicamente, eu utilizo o MCP para poder adicionar essas tools. E dentro dessas tools, eu sempre vou ter aqui a nossa query, que é a questão do usuário, e o identificador desse usuário. Seja aí o número dele, o ID da conversa ali do chat, enfim. Isso aí vocês podem tratar à vontade, né? Personalizar à vontade. Mas eu sempre tenho esse identificador justamente ali para poder saber ali de quem pertence ali aquela memória, né? Sempre consumir a memória do usuário em específico. Porque eu não quero informações trocadas, né? Que meu agente troca as informações desses usuários. Então aí é por isso que a gente tem esse identificador. E basicamente o nosso toolchat main, o nosso chat principal, ele trabalha junto com o nosso MCP para poder identificar qual é o chat mais adequado para essa questão do usuário. E bom, pessoal, entendendo teoricamente melhor como é que funciona aqui o nosso chat principal e o nosso MCP server, vamos entender aqui agora de forma mais aprofundada na prática, né? Como é que funciona essa execução, como é que o meu chat principal faz a chamada para o meu MCP server, que vai fazer a chamada para o meu chat especializado. Para a gente testar é muito simples, eu vou vir aqui em executar, beleza? Para a gente visualizar aqui a resposta que a IA vai retornar para a gente. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou falar oi. Nisso que eu vou falar oi, o nosso agente vai executar, vai fazer a chamada, né, aqui para o nosso modelo, que vai também buscar a memória, e através desse contexto ali da memória e a questão atual do usuário, a gente vai fazer a execução do MCP, né? A IA vai fazer a chamada do MCP. E aí, nisso que ela vai fazer essa chamada do MCP, nosso MCP vai ser executado e vai, junto com a IA, decidir qual é o chat mais adequado para essa execução. Então aqui, ó, vamos ver o que a nossa MCP retornou. Retornou output, né? No caso ali é a resposta que outra IA retornou, que no caso é uma IA especializada. Lembrando que essa IA é a IA de divisão, né? Que vai selecionar a IA especializada junto com o MCP. E assim ele vai retornar a mesma resposta dessa IA. E aqui a outra IA respondeu: olá, que prazer em recebê-lo. Como está se sentindo hoje? Posso te ajudar com algum tratamento específico? Foi a resposta que a nossa IA trouxe através ali do MCP, que no caso é a mesma que a IA aqui também está me respondendo. Olá, que prazer recebê-lo. Como está se sentindo hoje? Posso te ajudar com algum tratamento em específico? E no caso também o meu agente principal retornou a mesma coisa, que foi a mesma coisa retornada, né? A mesma informação retornada lá pelo chat específico. Aqui no meu MCP, se eu clicar aqui em execuções, eu vou conseguir visualizar o que foi que aconteceu aqui. No caso aqui, ó, a última execução foi essa. E aqui a gente vê, ó, atendimento inicial. Lembra que eu mandei um oi? Aqui se eu vim aqui, ó, no meu MCP, no caso aqui se eu vim aqui na minha ferramenta do chat especializado, lá está sendo passado o oi, né? Que no caso aqui a query será a questão enviada pelo usuário e será aqui também o identificador desse usuário, né? Justamente ali para poder auxiliar na questão das memórias.
E aqui eu vou agora acessar o fluxo desse chat, que no caso é o chat de atendimento inicial. A decisão que o meu MCP, junto com o que o meu agente decidiu, né, de qual chat executar, foi baseado no contexto. Lá no meu prompt está que para atendimentos iniciais vai ser direcionado para o chat especializado de atendimento inicial. E aí, então, ele executou esse chat aqui, né, o chat atendimento inicial, que é um fluxo de chat, lá dos meus chats, né, como eu mostrei para vocês, dos chats especializados. E ele executou aqui, ó, uma execução de produção, e veio aqui, oi, que no caso foi a minha query, a mesma query enviada aqui, como vocês podem ver. Olha que legal. E aqui o meu identificador. Então, basicamente, funciona dessa forma. Todas as execuções que eu vou ter lá com a minha integração, seja com WhatsApp, um chat útil ou algo do tipo, eu vou linkar ele com o meu chat principal. O meu chat principal vai receber essa requisição, vai executar o meu agente que vai ter a função de classificador, né, de divisor, que vai analisar o contexto, a memória, a questão atual do usuário, para decidir junto com a gente, o MCP, qual o melhor chat, né, executar para aquela questão. Então funciona dessa forma o sistema de multi-agentes, onde aqui a gente vai ter dentro do nosso N8N, deixa eu mostrar aqui para vocês, dentro do nosso N, só recapitulando aqui, todos os meus chats, olha, eu tenho um chat aqui especializado de atendimento inicial, tenho um chat especializado de dúvidas, tenho um chat especializado de agendamento, eu tenho esses 3 chats especializados que todos os 3 estão conectados dentro do meu MCP. Beleza? E esse meu chat de atendimento inicial, ele tem como objetivo apenas identificar a questão do usuário, o que o usuário está buscando, para que assim o próprio chat principal, como também o próprio chat de atendimento inicial, fazer esse direcionamento, sendo possível fazer esse direcionamento pelos dois lados. Que logo a gente vai ver mais para frente como é que eu utilizo isso, né, esse multidirecionamento, que eu posso tanto direcionar do atendimento inicial para dúvidas ou agendamento, ou eu posso fazer com que meu próprio chat principal faça esse redirecionamento automático. Então vocês têm esses 2 métodos, que eu utilizo ele até mesmo como contingência. Mais para frente a gente vai ver um pouco disso. Vamos agora aqui continuar conversando aqui com o nosso agente, para a gente entender um pouco melhor, né, ainda mais como é que ele funciona. Como é que o nosso MCP também faz essa troca ali de agentes, né? E aqui para a gente testar isso é muito simples. Eu vou falar aqui, ó. Eu gostaria de saber mais sobre. Eu gostaria de saber mais sobre vocês. Foi essa a questão que eu enviei aqui para o meu chat principal. Veja aqui que eu estou executando o chat principal. Sempre eu vou executar ele. Beleza? Quando eu quero testar o meu sistema de multi-agentes. E aqui ele vai executar, obviamente, nosso agente, que vai executar o nosso MCP, que através deles dois aí, tanto do agente como do MCP, vão decidir qual é o chat que vai ser executado. E vamos ver aqui, deixa eu carregar aqui, ó, a última execução. E estamos aqui, ó, executou o nosso chat de dúvidas. Então aqui o nosso chat principal novamente recebeu essa execução, analisou a questão atual do usuário e analisou também ali o contexto da conversa da memória. E aí, em seguida, né, ele fez a execução do nosso MCP, que o nosso MCP junto com o nosso agente escolheu qual seria o chat mais adequado para fazer essa execução, que no caso foi o dúvidas. Olha que legal. E assim ele vai executar o dúvidas até eu continuar tendo dúvidas. Eu tive dúvidas da empresa, beleza? Como eu tive dúvidas da empresa, ele vai me responder as dúvidas sobre a empresa. Que ótimo! A Bela Estética é especializada em tratamentos faciais, corporais, personalizados. Você tem interesse em conhecer alguma área específica, facial ou corporal? Eu vou falar aqui. Eu quero saber sobre o Botox. Então, enquanto eu tiver com dúvidas, né, através do meu prompt analisando isso, entendendo isso, enquanto o meu prompt entender que eu estou com dúvidas, ele vai me permanecer no mesmo chat de dúvidas. Olha que legal. Então, eu acabei de fazer aqui essa questão, né, essa dúvida aqui, passei para a IA. A IA ela executou novamente o nosso MCP, ela sempre vai fazer essa execução do MCP e continuar em dúvidas. Enquanto eu estiver com dúvidas, vai continuar em dúvidas. Beleza?
E aí, no momento quando eu tiver interessado em um produto, em fazer um agendamento ou algo do tipo, ela faz esse direcionamento, beleza? E aqui, ó, claro, o Botox é ótimo para suavizar rugas e alinhar expressões. Você já fez a aplicação antes ou será a primeira vez? Posso explicar melhor como funciona. Olha que legal, beleza? Então aqui, nós temos aqui o nosso chat de... Deixa eu localizar ele aqui, ó, dentro do nosso MCP de dúvidas, que dentro dele, pessoal, eu também posso personalizar ele à vontade, beleza? Eu posso colocar o meu prompt para poder tirar as dúvidas de todos os serviços, como também eu posso adicionar o meu REG aqui, um conhecimento vitorial, junto com o quadrante. Olha que legal, eu consigo fazer muita coisa aqui dentro desse chat especializado, consigo colocar funções aqui dentro dele e tudo mais. Eu posso personalizar à vontade esse chat, posso ter um prompt gigantesco ali para ele, a forma que ele vai abordar, se ele vai ser persuasivo ou não, tudo isso eu consigo fazer aqui. Beleza? E o prompt que eu passei aqui dentro dele, pessoal, é um prompt que ele tem esse simples objetivo de apenas apresentar os produtos para o usuário, né? Eu coloquei as informações aqui dentro, beleza? Porque eu estou trazendo aqui um exemplo para vocês que tem o que 5 serviçozinhos que eu criei, bem simples. Agora, se eu fosse trabalhar com serviços com forma de bem mais detalhado, uma descrição maior, né? Trazendo aí aquela qualidade melhor, e eu iria colocar dentro de um conhecimento vitorial. Beleza? E aqui dentro ele tem esse objetivo de simplesmente aí apresentar esse serviço para o usuário e direcionar esse usuário para um agendamento após tirar todas as dúvidas dele relacionadas a um produto que ele teve interesse. Então aqui eu criei uma regrazinha, basicamente o quê? Que ele vai ter a responsabilidade central de entender o que o usuário está buscando, né? Realizar algumas perguntas que ajudam a entender melhor a necessidade, esclarecer as dúvidas do usuário, estimular o cliente a seguir a consulta de forma consultiva e, por último, direcionar para um agendamento, né, apenas quando o usuário tiver interesse naquele produto ou serviço que ele teve a dúvida. Então aqui, ó, ele está basicamente criando aqui aquela empatia, entendendo um pouco melhor sobre a minha dúvida sobre o Botox, né? Claro, é ótimo para suavizar rugas e alinhar expressões. Você já fez a aplicação antes ou a primeira vez? Vou falar aqui, ó, primeira vez. E a gente vai ver ele continuar no chat de dúvida e executar ali o nosso funil de fazer aquela persuasão de querer jogar o usuário para um agendamento. Olha que legal. Entendi. Para a primeira aplicação é essencial fazer uma avaliação personalizada. Posso agendar uma consulta para você conhecer os detalhes e tirar suas dúvidas com os nossos especialistas? Gostaria? Então ali ele entendeu as dúvidas do usuário, tirou a dúvida ali sobre o Botox, né? Em específico, um produto em específico que o usuário mencionou e entendeu que o usuário estava interessado naquele produto e fez uma sugestão de marcar uma consulta. E se o usuário quiser, né, se o usuário falar sim, o que vai acontecer? Agora ele vai direcionar esse atendimento para o agendamento. Olha que legal. Então aqui, se a gente vir aqui em execuções, ó, pessoal, vou interromper aqui esse vídeo para falar algo bastante importante aqui para vocês, que não é fácil a gente combater o algoritmo do YouTube, que quando a gente vai fazer uma busca por algo, normalmente ele nos recomenda vídeos que são apenas explicações ou reviews de uma tecnologia onde a gente não consegue colocar nada em prática. E meu objetivo aqui no YouTube é justamente trazer esses conteúdos escassos, onde a gente vai conseguir colocar eles em práticas e enriquecer também a nossa comunidade. Então, se você está entrando agora nesse mundo da automação, ou já pertence a ele, assim como muitos que já me seguem e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no botão aqui logo abaixo. E se você for inscrito, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar para quem está precisando bastante desse conteúdo. Até porque sua ajuda aqui será muito mais do que bem apreciada, porque estamos com a meta de 10 mil inscritos. E batendo essa meta, eu vou trazer aqui para vocês 2 vídeos por semana. Isso mesmo, o dobro de conteúdo, o dobro de desenvolvimento, o dobro de conhecimento aqui para vocês. Então vamos juntos aqui bater essa meta de 10 mil inscritos e vamos voltar aqui para o vídeo. Vou vir aqui em execuções, ele já está executando o nosso MCP. Aqui se eu vir em execuções, o que vai acontecer? Vamos visualizar aqui, ó. Ele pegou, executou lá o de dúvidas, beleza? Vamos ver aqui, ó, no caso está aqui a última execução. Foi, no caso aqui, o de agendamento. Só que, na verdade, observa aqui, ó. Eu tive essas duas execuções aqui. Que, no caso, foi o quê?
Ele executou o nosso carinha de agendamento, nosso fluxo de agendamento, e executou também a nossa função de buscar disponibilidade. Porque eu coloquei tanto chats especializados, como também o chat as funções, na verdade, dos chats especializados aqui dentro. Ou seja, tem os chats especializados aqui em cima, que é atendimento, dúvidas e agendamento, e tem as funções desses chats especializados aqui embaixo. Então aqui, basicamente, ele primeiro executou o nosso chat de agendamento, que o nosso chat de agendamento, eu vou abrir ele aqui para a gente entender um pouco melhor sobre ele, que ele tem uma função lá de buscar os horários disponíveis, que no caso aqui, ó, MCP Agendamentos, onde eu tenho as funções de consultar os horários disponíveis, marcar a consulta e cancelar uma consulta ou fazer a remarcação dessa consulta, que são ferramentas que estão aqui também dentro do meu MCP, como vocês podem visualizar aqui dentro, beleza? Então ele fez a execução do chat, de agendamento, chat especializado através do MCP, e também o chat de agendamento, que é um chat especializado, executou aí as nossas funções que também estão dentro do MCP. Olha que legal. Então eu consigo englobar também tudo isso aqui dentro do meu MCP e deixar o nosso MCP trabalhando com todas as funções, seja aí com questões de reg, funções aí de agendar consulta, fazer uma requisição, salvar alguma coisa na base de dados, né, registrar aquele usuário dentro de um CRM, tudo isso eu consigo fazer aqui dentro do meu MCP, também ali junto com meus chats especializados. Olha que legal. Então, basicamente, ele atua dessa forma, sempre entendendo ali a questão do usuário e direcionando para o chat mais adequado, beleza? Então, eu poderia conversar aqui com o usuário, escolher um horário, beleza, ali que eu quero, e marcar essa consulta, né, fazer o agendamento dessa consulta, que vai agendar lá dentro do meu Google Calendário, né? Esse exemplo aqui de agendamento eu já mostrei anterior, vou deixar até um card aqui em cima, mostrando para vocês aí sobre esse vídeo, caso vocês queiram fazer um sistema de agendamento aqui dentro do Intuit, beleza? E bom, pessoal, ele trabalha basicamente dessa forma, e aqui dentro temos um pequeno detalhe, né, que eu falei que ia mostrar para vocês, agora eu vou apresentar aqui, que é um macete que eu utilizo também para que um chat especializado, ele consiga fazer o direcionamento para um outro chat especializado, quando o nosso chat principal cometeu algumas falhas, né? Porque às vezes tem essa dificuldade para o nosso chat principal entender quando direcionar aquele lead de um chat para outro, beleza? Normalmente a gente vai usar isso quando a gente estiver consultando informações, várias informações do usuário, né, gerando um formulário. Ou seja, se eu quero lá nas dúvidas coletar primeiro as informações dele, depois para direcionar para o chat de agendamento, eu poderia fazer com que o meu chat de dúvidas primeiro coletasse todas as informações e depois direcionasse ele para um chat específico. Que aqui entra aquela questão que eu mencionei anteriormente para vocês, que é o quê? Que é a questão do nosso sistema info. Observa aqui que eu tenho aqui, basicamente, né, é um processo, deixa eu localizar aqui, fluxo de operações aqui, ó. Processar instruções especiais se a resposta contiver sistema info. Então, se algum chat especializado meu responder sistema info, isso significa que eu vou ter um fluxo de operação especial para ele, que temos aqui, ó, processo de instruções especiais. Execuções de chats em sequência. Quando a resposta de um chat especializado contém sistema info, executar, e aqui eu passo o nome do chat, aí o que ele vai fazer? Ele vai executar esse chat. O nosso chat principal ele vai receber essa resposta de um chat especializado e vai executar esse outro chat que aquele chat especializado anterior fez a solicitação. E isso é muito legal, porque a gente tem uma contingência melhor, beleza? Esse chat aqui principal, ele não está cometendo os erros, né? Porque eu fiz um prompt bem documentado, bem detalhado, entendeu? Então, dificilmente ele vai cometer algum erro, dificilmente ele vai repetir ali um chat quando ele deveria executar outro, beleza? Mas a gente pode utilizar isso como uma segunda camada de proteção, ok? Que aí no caso, quando a gente receber, ele vai extrair o nome do chat que ele detalhou, beleza? E executar esse chat e responder o usuário com a resposta desse outro chat sequencial. Então ele pode ter uma execução em cascata, né? Que ele vai executar vários chats até ter ali aquela resposta que ele precisa ter. E eu utilizo isso tanto no meu chat de dúvidas como no meu chat de atendimento inicial. Vamos ver aqui, ó, chat atendimento inicial. Eu vou abrir o prompt dele aqui e mostrar para vocês como é que eu estruturei esse prompt aqui desse chat, ó. Opa, deixa eu colar aqui certinho, beleza? Aqui, pessoal, passei aqui função principal, responsabilidades centrais, o perfil,
padrão de comunicação, né? E os exemplos de interações e o fluxo de atendimento. O que importa aqui é esse fluxo de atendimento. O fluxo de atendimento dela é o quê? Primeiro, esclarecer ali as dúvidas do usuário, né? A gente vai ter um protocolo que vai trabalhar aqui com dois pilares principais, né? Que é entender primeiro o nosso fluxo de dúvidas e o nosso fluxo de agendamento de consultas, beleza? Onde ela entende, eu passo aqui para a nossa IA, através do prompt, passando para ela aqui, eu tenho um chat que a função dele vai ser o quê? Um agente que a função dele é o quê? Identificar o que o usuário está buscando e direcionar para uma outra etapa quando entender o que esse usuário está buscando. Então aqui eu passo para ela o quê? Ó? A Amanda tem a função principal de identificar com precisão o que o cliente está buscando e direcionar para o chat mais adequado de forma acolhedora, eficiente, consultiva. Seu atendimento visa em sempre garantir que o cliente encontre a orientação certa, seja para esclarecer dúvidas, receber uma consultoria estética ou agendar um procedimento, beleza? Então, basicamente, através disso aqui, a gente já entende que ela apenas deve entender o que o usuário está buscando e direcionar esse usuário para um outro chat especializado. Então aqui a gente tem essa função. E normalmente o chat principal ele já entende isso de cara. Quando eu falo que eu estou com dúvida de uma empresa, ele já entende para qual direcionar. Mas caso ele tenha alguma dúvida, ou caso ele acabe errando, nós vamos ter aqui essa contingência de forçar o que o nosso chat inicial, de atendimento inicial, faça o direcionamento para o chat de dúvidas, quando o usuário tiver dúvidas, ou para agendamento, quando o usuário quiser fazer um agendamento. Olha que legal. Então a gente também consegue estar fazendo isso dentro de um chat especializado, fazer com que um chat especializado consiga fazer a chamada de outro chat. E bom, pessoal, é assim que a gente consegue criar uma estrutura de multi-agentes aqui dentro do N2N. E esse método que eu ensinei aqui vocês utilizando o MCP é um dos melhores métodos, porque com ele a gente consegue ter uma precisão maior aqui dentro das execuções dos nossos chats especializados. Existem outros métodos, é claro, já apresentei aqui outros métodos antes aí do lançamento do MCP, onde a gente utilizava os fluxos diretamente aqui dentro do agente. Só que hoje, como o MCP traz uma precisão melhor, obviamente que a gente não pode esquecer de tanto documentar bem ali a nossa ferramenta, o nosso chat especializado, como também no prompt qual chat a IA vai executar, quando executar e quando não executar, para que assim a gente tenha uma estrutura que ela sempre vai executar na etapa que a gente quer, no contexto que a gente quer, o chat mais adequado para aquela situação. E bom, pessoal, chegamos aqui ao final desse conteúdo sensacional e eu gostaria de deixar um alerta aqui para vocês que eu vou deixar na descrição desse vídeo todos esses fluxos que eu fiz da utilização aqui desse conteúdo, beleza? Todos os exports vão estar aí para vocês baixar e exportar para o seu N2N para vocês tanto testar ou adaptar aí para o seu nicho, onde vocês vão conseguir aí fazer a utilização aí da mesma forma que eu consegui utilizar aqui. E bom, pessoal, outra coisa que eu não posso deixar aqui de comentar é que se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like e comentar aí nos comentários se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. E se vocês querem ver mais conteúdos como esse, também não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho, para que assim você consiga receber as notificações aí quando sair um conteúdo novo aqui no canal, onde toda semana eu vou estar lançando aí um vídeo.